E nesse momento, vocês acham que a Bolsa Brasileira ela ainda tá muito descontada em relação à americana? Sim. Agora ela tá, tipo, Muito, muito. muito. Se quiser começar, pode começar, Fá. Não, assim, é só você fazer o preço dela em dólar. O que que ela tá em baixa em dólar até hoje. É, mais de 200 meses de É, lado, tá. lateralizado, né? Então, assim, ou talvez ela tenha mais um percurso para depois fazer fundo, ou ela está perto do fundo, ou ela tem ela está mais perto do fundo Do que do do. que, do do topo. que, do que o upside que tem. Porque nós estamos entrando também num novo ciclo de commodity, na minha cabeça. Uhum, concordo. Pode demorar um pouco para esse ciclo acelerar, porque às vezes uma mudança de tendência, você não tem uma aceleração, principalmente commodity. Uhum, Commodity, ele acelera no fim, não no começo. Commodity no começo ele fica batendo no fundo um pouquinho, assim, até limpar o estoque que tá, né, que afundou aquele preço, Tá sobrando, né? depois ele vai. Então você vê comportamento como se estivesse batendo no fundo algumas vezes. E aí, commodity, É a igual ação é essa- diferente. A ação é diferente. Às vezes a ação. Eu lembro do fundo do S&P de 2008, 2009. Foi um V. foi. Entendeu? E commodity não faz assim. Commodity faz assim no topo. Que é aquele medo de ficar escasso. Que nem o petróleo em 2008. Uhum, Então, eu penso assim, acho que tem que a gente que mora num país, ou que está operando num país que tem o grosso da sua economia ligado ao preço internacional das commodities, tem que estar de olho nisso. Foi isso que marcou o topo de Brasil em 2011. Eu lembro, eu estava na Mauá, secular. Nem era de bolsa. Eu tinha um fundo que olhava mercado externo e commodity, ouro, olhava tudo. E eu olhei o topo do minério de ferro. Era um mercado que operava só em Londres, não sei o que, tinha lá. E eu sentei na reunião lá com o Guilherme, que era o que fazia ações lá para o Luiz Fernando. Falei, Guilherme, você tem o que de Vale? Ah, tô com Vale aqui, tem 25 recomendações de compra, uma de hold, não sei o que. Falei, você tem que vender a Vale. Por quê? Porque o minério de ferro já virou. E daqui a pouco o câmbio faz fundo também. Não deu outro minério. A Vale fez o topo junto com o fundo do câmbio. 2 meses depois, em junho de 2011, o câmbio fez o fundo, 1,52, 53, nunca mais. E aí o Brasil, que estava com a taxa de juro alta, deu um cavalo de pau 2 meses depois, teve que baixar o juro, porque começou a. Aí o minério de ferro entrou em queda, o superávit comercial brasileiro acabou quase, e o câmbio foi embora para cima. E o cara, Isso é a e o nossa cara seguiu dependência de commodity. E sua agora estamos, recomendação? tipo, meio que invertido disso? Está invertido, mas não sei se acabou a tendência. Tem que olhar. Sim. São tendências macro, entendeu? Elas vão afetar. Existe um componente disso que afeta o preço de bolsa brasileira. Eu não sei dizer que eu não sou especialista, mas uma parte disso tem uma correlação com os preços daqui. A gente pode ter uma crise de liquidez, mas depois já ter também as commodities. Porque no relativo, qualquer crise de liquidez que tiver, no relativo as commodities vão cair menos. Porque na crise de liquidez você compra o que é necessário. Você não vai comprar a ação da Exato. Nvidia, mas você vai comprar o básico, né? Os commodities que precisa para Sim. manter uma cadeia produtiva e alimento e energia e tal. E setores também de serviço, né? Você falou da Sabesp, uma empresa de eletricidade, nas crises vão bem, né, Luiz? Porque o cara não vai deixar de tocar a descarga, né? Ou ligar, abrir a As água na utilities, casa né? dele. As utilities. As utilities, é. É que quanto antes você entender que Brasil é isso aqui, que você não vai conseguir achar a NVIDIA brasileira. Não é. NVIDIA é lá. Você quer esse perfil de empresa? É lá. Vai em outro lugar. Aqui, meu amigo, é banco, energia, seguro, saneamento, telecom e algumas commodities. Acabou, o Brasil é bom nisso. Você tem que investir, obviamente, no que a gente tem competitividade, no que a gente é bom. Né? Então, quanto antes você entender isso, pronto, você já vai eliminar um monte de porcaria na bolsa que tentam te vender. Bom, agora não cola mais, mas enfim, mas em época de IPO você vê muita gente animada aí com teses de tecnologia que é absolutamente uma destruição de valor gigantesca, né? Nossa, a gente lembrar os IPOs aí, né? Dá pra fazer Nossa, é um. triste, Cada né? coisa, pelo amor de Eu ia Deus. falar que é um Não, filme de humor, né? Mas Isso. também depende pra Há quantos quem, né? anos faz que não tem um IPO aqui no Brasil? desde 2021. É. Ou seja, E pior que você pega no 4 IPO, é muitas empresas. Se você for olhar, é um golpe, né? Porque a empresa, ela compra um monte de outra empresa que só tem dados. Aí ela fala, não, temos tantos mil clientes e esses clientes vão pagar R$ 50 na assinatura. Aí dá um número gigante e faz uma projeção para 10 anos. Aí parece tudo maravilhoso, mas quando você vai ver, ele comprou uma empresa que não tem nada a ver, só pelos dados.
E a gente viu vários dessa daí que saiu nessa leva, né? Essa última leva. É. E tinha mas que ser faz até parte. processado nessas empresas. Eu acho que faz parte do jogo. Você tem ali, de novo, uma grande liquidez, você tem fundo com dinheiro de cotista lá doido, você tem ali fundo louco para alocar, não tem onde colocar esse dinheiro, aí você aceita, você é mais permissivo com teses mais arrojadas, vamos dizer assim, porque obviamente ali você, com taxa de juros lá embaixo, você tem que correr alguns outros riscos, que de novo, com taxa de juros a 14 e tralalá, Pô. você não vai correr. Né? Você vai ser muito mais seletivo nas suas decisões, né? Então faz parte do jogo, isso acontece. E você acha que a estratégia que vocês utilizam foge desses golpes, Luiz? Com certeza, Né? porque muitas pessoas acho que se enganam. Acho que até fazendo um pouquinho de meia-culpa, né? A gente criou um bando de maluco, é uma seita dos dividendos. Os jacarezinhos. Cadê os Manda um jacarezinhos aí? jacarezinho aí, cadê o Põe o jacarezinho jacarezinho aí? aqui na Põe, live. põe aí, galera. Não é Aqui também. dividendo a qualquer custo, não é que a gente simplesmente faz um filtro de dividend yield do mais alto para o menor e é isso aí que a gente investe. Não, tem muita investigação, principalmente de qualidade por trás. Então, o que a gente gosta é dividendos constantes. Empresas cujas atividades permitam que o dividendo, que a remuneração ao acionista seja constante, respeitando um mínimo ali de pelo menos 6% ao ano real em proventos. Né? Então, a partir dali, a gente estabelece o nosso preço teto, o máximo que pode pagar por esses ativos, e eu não fico... Se o preço teto, o máximo que eu posso pagar é R$30, não me interessa se eu paguei 25 ou 25,50, 26, tá abaixo dos 30. Então, eu tenho uma margem de segurança ali suficiente para que eu aporte todos os meses. Então, de novo, é você fazer o feijão com arroz todos os meses. Não é você montar grandes posições. Sim, Agora eu vou dar renda fixa. Não, agora é a hora da bolsa. Não, agora é a hora do pré-fixado. Não, agora é a hora disso. Você tem que olhar para o seu portfólio como caixinhas. Né? E cada uma dessas caixinhas serve um propósito. Você tem a grana do curto prazo, do médio, do longo. Né? Então, sempre que você puder fazer esse processo mensalmente, constantemente, você tende a tomar decisões melhores de alocação na bolsa. É isso que a gente defende. Né? A gente fala muito pro Não teria acionista, vendido pessoa 100% física. de Sabesp. Né? Hã? Não teria vendido a carteira de Sabesp, né? Porque estaria entrando e saindo devagarinho, né? Exato. Não Perfeito. teria. Então, fazer esses movimentos muito bruscos, né? A gente defende muito que o acionista, que o investidor principalmente se preocupe muito mais com a atividade da compra do que a da venda, porque a venda ela é a exceção, né? Eu tenho até uma pergunta para você Pode nessa falar. linha. Nessa linha de buscar um dividendo mínimo assim, estável, né? Não digo garantido, mas estável. Sim, sim. Você considera, por exemplo, colocar numa carteira dívida de empresa também? Dívida de empresa, não. A gente é muito da tese de estar junto com o controlador. Não de ser Você tá falando credor, de ser ações Você quer sócio. ser ação ordinária também, Não é necessariamente, preferencial. pode ser preferencial também, porque os preferencialistas votam em Tem algumas voto em algumas matérias. Não votam em balanço, etc., mas votam em algumas matérias. Inclusive, é possível se fazer conselheiros, né? Se você tiver uma posição grande de PNA ou PNB, enfim. Então, é muito mais sobre Mas essa... empresa tipo essas muito grandes que você não vai ter quantidade de voto para mandar na empresa, por exemplo. Essa você estuda. Porque tem casos, por exemplo, de empresa que paga 5, 6% de dividendo que na dívida paga 15, 14, sei lá. Mas eu acho que são riscos diferentes, né? São riscos diferentes. Eu acho que a primeira coisa é a facilidade com que, falando agora de portfólio familiar, né? A velocidade com que a gente faz as coisas é sempre tentando não afetar o preço. Se alguma coisa der errado com essa tese, a gente tiver errado, precisar se desfazer, eu preciso dessa liquidez. No mercado secundário de dívida, eu já não tenho essa prerrogativa. Ou seja, vamos criar um mercado secundário de dívida. De dívida. Eu que sou uma pessoa oriunda da renda fixa, perguntando para saber como é que É. populariza a renda fixa no Brasil. Porque o mercado de renda fixa é o maior do mundo. E hoje está bem aquecido, né, esse mercado de dívida. Pra você ter uma ideia, o total de equity no mundo está na ordem de... vou dar um chute aqui, pelo número que eu mostrei outro dia. Market value das ações do mundo é 105 ou 110 trilhões. E debt market, credit, é da ordem de 330 trilhões, 340. Público e privado. Então, uma ordem de 3 vezes o tamanho. O mundo tá cheio de dívidas, né? E é enorme esse mercado. Então Enorme. eu penso que no futuro a gente pode desenvolver isso no Brasil.
vai até ajudar os gestores de equity a É. fazer a precificação das ações baseada. Você tem um mercado líquido de bonds, né, de crédito, Não. de renda fixa, empresarial, corporativo, vai facilitar muito a vida até de quem só quer operar ações, você vai poder fazer a comparação. Essa ação tá cara ou tá barato? Por quê? A dívida tá tanto. Coloca no modelo e mede É. se tá barato ou caro. Não, por É. que tá caro? Consigo fazer um retorno comprando a dívida. E aí vai. Não você, mas o mercado vai fazendo essa conta e vai trazendo, arbitrando o preço. O cara que tem ação e vê que e pode fazer os dois, vê que a ação tá cara versus a dívida, compra, vende a ação, te dá liquidez no teu negócio. Uhum. Uhum. Pensei aqui comigo. É. Aqui, Você, né? você Aqui pro entraria, futuro. Luiz, pensando nesse caso ou não? Não, cara, meu jogo é ações. É ações mesmo. Então tem jogo para quem faz renda fixa. Mas É. tem jogo. Tem jogo pra Pra todo tudo, mundo, né? né? Tem jogo pra tudo, né? E é uma estratégia também, né? O Faca falou que já investiu bastante em imóveis, né, Faca? E Negócio da família, imóveis. os fundos imobiliários, né? Qual que é a sua visão? Que vocês têm imóveis, né? Sim. É o negócio da família. Fundos imobiliários, eu queria saber a visão dos dois, né? Da Luiz e a sua também. Começa pelas damas. Pode ser, deixa a Luiz falar Pode ser, primeiro não. aí. Eu acho que a minha visão ela é muito mais light do que a do meu pai, né? Meu pai é bem enfático em dizer que é Mas conta então. do vigário, é isso, é aquilo. Sim. Eu penso que é muito interessante para o gestor, para quem empacota lá os ativos, né? Eu acho que o Faca pode falar melhor do que eu, mas é muito sobre oportunidades nesse mercado, né? Se você souber comprar bem e depois para revender, beleza. Tanto que o setor imobiliário, construção civil, é um grande multiplicador de PIB, né? Você tem Sem grandes dúvida. fortunas que foram feitas assim. Mas não é a mesma coisa que você investir num fundo imobiliário. É um outro tipo de veículo, é outro jogo. Então, eu fico de fora porque eu acho que simplesmente porque eu acho que tem coisa melhor. O poder de multiplicação das ações, o poder de alavancagem, de retorno total ao investidor, ele é infinitamente mais poderoso do que nos fundos imobiliários, né? Então eu prefiro não perder tempo. Então, questão de perfil, de preferências para nossa carteira, né? Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.